Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos, sou professor de língua inglesa e língua portuguesa na Escola Estadual Faustino Dias de Amorim, na cidade de Santo Antônio do Leverger, comunidade de Varginha. Trata-se, portanto, de uma escola rural. Estou aqui para relatar uma atividade que a gente fez neste ano aqui em nossa escola. Essa atividade foi uma atividade de língua portuguesa que nós fizemos com os alunos do oitavo ano, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. O oitavo ano, ensino fundamental 2 e segundo e terceiro do ensino médio. O nome da atividade a gente denominou de oficina de fanfic, até mesmo para que os alunos pudessem saber que estão no meio do processo, que demoraram umas 6 aulas em média. Então vamos apresentar melhor essas atividades. A princípio, uma das principais intencionalidades dessas atividades seria criar essa capacidade de criação coletiva, e também que eles retomassem alguns conhecimentos, alguns elementos, né, dos textos que são tipicamente de tipologia narrativa. Então, a gente também pensou no trabalho com intertextualidade, essa cultura digital do remix, do meme, e também conceitos como criação de fanfic, né, o próprio conceito de fanfic, e também de crossover, né, que é a mistura de universos, de personagens ficcionais, de mundos diferentes na cultura popular, né, ou na cultura pop, né? Então a gente escolheu essa abordagem e também colocar os alunos no contexto no qual eles estão familiarizados. Assim, eles poderiam compartilhar seu conhecimento de mundo relacionado a essas personagens, a esses universos, a essas histórias. Quais seriam os objetivos principais dessa proposta, né? A princípio, essa questão das pessoas respeitarem o turno da fala. Quando a gente fala de criação coletiva, nesse caso, a gente pensa, né, sobre a questão das crianças respeitarem o seu turno de fala, darem suas opiniões, manifestarem seu conhecimento de mundo, exporem as questões até inclusive morais relacionadas a essas personalidades, dessas personagens, as suas características psicológicas. Então, nesse ponto, a gente também pensou na questão da inteligência coletiva, né? Que a gente usou também a inteligência artificial para a criação da arte, né? Então, trazendo a perspectiva que a inteligência artificial seria apenas uma ferramenta que ajudaria as crianças a desenvolverem os seus potenciais, é, no contexto de ser apenas uma ferramenta, não uma muleta, mas que agregasse ao desenvolvimento de sua inteligência e das competências e habilidades, nesse caso, de criação de histórias, de criações narrativas. Em relação à metodologia, a gente trabalhou com estações de criação, em que cada grupo, eles, a princípio, iria circulando em cada estação. Eu vou apresentar as estações, cada uma delas, e também, ao longo da apresentação, vou falar o que houve de mudança durante a aplicação da aula, né? Da implementação da aula, né? O que houve de mudança por conta de certas questões que a gente não tinha previsto quando a gente planejou, né? Então, a primeira estação seria a estação de criação dos grupos, né, no qual eles juntavam, eles precisavam criar um codinome para o grupo, né, houve vários codinomes criativos, né, aí já começou uma discussão ética, né, de criar codinomes que não seriam palavrões, que não teriam coisa, que não seria relacionado ao ambiente escolar, né. Então, aí já começou algumas discussões. Então, alguns nomes, por exemplo, de codinomes foram questionados nesse momento. Depois eles foram criar um documento no Google Docs, e nesse documento ele usava o e-mail institucional. Todos os membros eram colocados como redatores do texto, né, e todos participavam. A princípio, pensei em colocar apenas um computador no qual eles reuniriam em grupos de máximo 4 alunos, e aí eles conversariam mais enquanto um faria o trabalho de redação. No outro momento, a gente percebeu
Ele até em outras etapas ele percebeu que seria melhor que todos tivessem o Chromebook, inclusive para acompanhar melhor o desenvolvimento da história, né? E todos acompanhassem lendo e ao mesmo tempo digitando as ideias que tinham, né? E a dinâmica funcionou bem melhor. Como todos são redatores, então todos poderiam alterar o texto ao mesmo tempo. Não, curiosamente, acharia que haveria confusão nesse momento, mas não houve, né? E também teria que adicionar o professor nesse texto. Então, o professor também, ele acompanha, vê ao tempo real, né, a construção do texto e vai dando as dicas, às vezes dicas dentro do próprio documento, às vezes conversando com o aluno em relação a questões principalmente de coerência, né, dos textos, como a gente vai ver. A segunda estação seria a escolha das personagens. Então, havia cards, né, com algumas personagens da cultura pop, como por exemplo, Homem-Aranha, Harry Potter, Homer Simpson, etc. E aí eles escolhiam. A regra era escolher quantas personagens quisessem, né? E aí eles tinham já de pensar quais seriam protagonistas, antagonistas ou personagens secundários. E algumas turmas a gente levantou alguns conceitos que tínhamos trabalhado, por exemplo, personagens planas e redondas, por exemplo. E em todas as turmas a gente trabalhou que deveria manter as características psicológicas dessas personagens. Quer dizer, o Homer Simpson continuaria sendo uma pessoa de inteligência mediana, preguiçosa, etc, etc. Eles poderiam, em outro momento, também inserir personagens do mesmo universo, por exemplo, Bart Simpson, né? Ou de outros universos ficcionais, mas aí seria no decorrer da elaboração da própria história. Outro momento foi a escolha dos ambientes. Também tivemos cards no qual tinha várias opções de ambientes. E nessa escolha de ambiente já tinha algum plot, algum enredo, né? Alguma indicação de enredo. Mas só que não foi, de forma alguma, tolhida a possibilidade de escolherem enredo. Houve aventuras, houve romances, né? E principalmente textos que tenha mistério, ou de ficção científica. Apareceram muitos textos com esses gêneros, né, nesses temas. A quarta estação, que aí encerraria o primeiro dia de 2 aulas, a quarta estação seria para escrever de forma sucinta o enredo. Então, eles colocariam lá no texto, né, já escolheu lá personagens, já escolheu o ambiente, né, que já tem um pouco de enredo, e aí escreveria sobre o enredo, né? Então, colocaria lá conflito, aí colocaria 2 pontos e descreveria qual que seria o conflito. O desenrolar da história, né, para ter uma ideia da sequência de eventos, e o clímax e desfecho. Nesse momento, nós percebemos que alguns grupos tiveram muita dificuldade em planejar, precisou de bastante ajuda. Alguns conseguiram planejar bem, então a próxima etapa, a próxima estação para eles foi muito tranquilo, né? Outros não. Então, aquele voo livre de criação da história, sem nenhum planejamento, complicou para muitos alunos e para outros foi mais fácil nessa etapa. A próxima estação, que era a estação que os alunos iriam desenvolver essa narrativa de escrever, que seria no outro dia, a gente dividiu em 2 ações nesse momento, né? Alguns focariam na criação da história, que já estava sendo planejada, né, na criação do enredo, e outros, eles iriam fazer a ilustração dessas histórias, que já que sabiam o que ia acontecer, quais personagens que tinha, etc, etc. O que acontece que, nesse momento, foi a sugestão de usar a inteligência artificial e, para nossa surpresa, eles fizeram muito bem. Criaram várias imagens. A gente usou o aplicativo do Bing, que é gratuito, né? Criaram várias imagens e aí eles foram escolher a imagem melhor até escolherem a imagem melhor, né? Então, nesse momento, é a criação do texto, né? E depois, a última estação seria de revisão e a publicação
né, que a gente, em alguns casos deu para publicar no blog, em outros casos não deu para publicar no blog, mas a gente leu na TV que tem na sala, a gente leu na própria tela da TV, no próprio texto. E depois houve uma votação das melhores histórias, discussão sobre os enredos, questionado principalmente a coerência, se tinha coerência essas histórias. Então, foram essas etapas, né? Em algumas salas deu para fazer a votação e outras não deu para fazer, mas houve essa socialização dos textos. Bom, em relação ao engajamento dos alunos, alguns alunos, a princípio, tiveram aquele receio, mas no momento que foi dado suporte a eles, principalmente dizendo assim, vocês poderiam fazer isso, fazer aquilo, aí eles começaram a ficar mais confiantes e alguns grupos realmente eles fizeram a atividade com muita vontade, até de forma divertida. A parte que foi mais complicada seria da revisão, no qual, de acordo com a turma, a gente foi mais ou menos rigoroso, a gente exigiu que todos lessem e dessem opinião. Em alguns momentos, com os alunos que têm mais dificuldade, a gente indicou com barrinhas no texto que tipo de ponto que iria naquele momento, ou se havia concordância entre aquela palavra ou se aquela palavra era coerente. Em alguns momentos, eles tinham muita pena de tirar partes inteiras que estavam incoerentes e reconstruir de novo, mas essa última etapa, ela que foi um pouquinho mais trabalhosa, mas houve bastante engajamento dos alunos, né? Os objetos de conhecimento trabalhado são os gêneros textuais tipicamente de tipologia narrativa, né? No caso, eles construíram uma pequena narrativa que a gente pode considerar um conto, dada a temporalidade de todos os textos colocados ali, né? A gente trabalhou também intertextualidade, remixes, os gêneros digitais, né? E também a produção textual, né? A questão de construir narrativas, de revisão de texto, né, de refacção de texto. Esses foram os objetos de conhecimentos trabalhados nessa atividade. Infelizmente, a gente não registrou muito essa atividade, mas a gente já passou algumas imagens aí durante o vídeo, né? E essa foi nossa atividade. Espero estar contribuindo para dar ideias assim, para que os professores façam, né, atividades semelhantes aí com seus alunos.